Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de 1 a 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Até aí. Meus irmãos, Cristo nos chama para a liberdade. A liberdade de quê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Devemos fazer ao texto, devemos fazer a nós mesmos. Antes da gente perguntar o que é liberdade, eu queria saber se o irmão sabe o que é salvação. A salvação. A gente fala tanto de salvação. A gente prega tanto de salvação. Fala de entregar a vida a Jesus para termos salvação. Mas o irmão sabe o que quer dizer a salvação realmente? Salvação de quê? Meus irmãos, a gente tem que entender que nós, como seres humanos, como criação, naturalmente, nós somos pecaminosos. Naturalmente. Mesmo sem querer. João, no livro de João fala que, se dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos. Nós não podemos ser mentirosos, somos pecadores. O que é essa salvação, então? A salvação nada mais é do que nós nascemos, estamos caminhando para a perdição. Nós, assim que nascemos, estamos caminhando para a danação eterna, para a morte eterna, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Nós morremos e somos danados para sempre. Esse é o nosso destino. Isso porque lá atrás a nossa matriz deu defeito, que se chama Adão. Então nós herdamos esse pecado. Nós herdamos porque Deus falou que maldita é a criação por causa de você. Então, não adianta você ser uma pessoa boazinha, não adianta você ter uma boa conduta. Você é uma criatura que está em pecado, vive em pecado. Mas aí que está o plano de salvação de Deus. Ele traz para nós salvação. Como que ele faz isso? Antigamente, no tempo da lei, sacrificava-se bichos, né? Rolinhas, cordeiros, gado. E ano após ano, esse gado saciava a ira de Deus sobre o seu povo. Só que aí o que aconteceu? As pessoas começavam a pecar sem nem... qualquer coisa eu mato ali um boi, está tudo certo. Mato ali um cordeiro, está tudo certo. Por isso que Deus fala, eu não fico contente, eu não fico alegre com o sacrifício, eu fico muito mais alegre com a obediência do que com o sacrifício. Quer saber o que eu vou fazer? O sangue de animais não é suficiente para cobrir a imensidão de pecados, de dívidas que o povo de Deus tem. Eu vou fazer um herdeiro, eu vou mandar um herdeiro, fazer não, porque Jesus Cristo
existe desde a eternidade. Mas eu vou mandar um cordeiro, que ele, ao mesmo tempo, ele é Deus, ao mesmo tempo ele é homem. Então é sangue de homem e sangue de Deus, puro e santo ao mesmo tempo. Aí sim, aí os pecados do meu povo serão lavados para sempre, de uma vez por todas. É isso que quer dizer a salvação. E Cristo, através do seu sacrifício, nos dá libertação. Libertação de quê? A libertação do jugo da lei. Estava na lei que nós tínhamos que sacrificar os animais, os cordeiros, os bois, as rolinhas, enfim. Cada pecado tem o seu animalzinho, para cada também faixa de renda também, né? Tanto que Maria sacrificou uma rolinha, mas isso é uma história para uma outra pregação. Libertação de quê? Libertação do jugo da lei. O que é o jugo da lei? O jugo é a obrigação. Jugo, para quem não sabe, eu já falei aqui uma vez, quando você tem dois bois ou 2 cavalos e você coloca uma cangalha por cima deles. Você tem um boi que é mais experiente, mais antigo, e um boi que é mais novo. E você coloca o jugo por cima deles para que o boi mais antigo guie esse novo para que ele faça o trabalho direito. Esse é o trabalho do jugo em cima dos bois. Então, assim, quando você fala que coloca o jugo, a pessoa debaixo do jugo da lei, quer dizer que ele vai andar conforme a lei. E esse é o jugo da escravidão que Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo nos tira debaixo da obrigação, da conduta, do caminho, do comportamento em que a lei nos dava. Nós somos livres também, tanto do jugo da lei para a salvação, mas também somos livres do pecado. Livres do pecado, mas a gente não é pecaminoso? Tem uma musiquinha que a gente canta que é muito legal, que é: sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado livre serei. Quer dizer que da culpa eu estou livre pelo sangue de Jesus Cristo. Estou livre do poder do pecado, porque o poder do pecado é a morte. Nós já morremos em Jesus Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando formos glorificados da presença do pecado, nós seremos livres. Então, Jesus Cristo nos torna livres do pecado e das consequências do pecado. É essa liberdade que Paulo está falando aqui. Paulo fala aos Gálatas sobre as pessoas que estavam voltando para os rituais judaicos. Aqui no texto está falando de circuncisão, que era o sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão, não é? Então, as pessoas achavam o seguinte, que o sacrifício de Jesus Cristo não era o suficiente para que nós possamos estar com o Pai pela eternidade. Era necessário também cumprir a lei. E aí que Paulo fala que não, que vocês estão livres do jugo da lei. Mas aquele que circuncidar vai ter que cumprir a lei inteira. Ninguém é capaz de cumprir a lei inteira. Ninguém é capaz, é humanamente impossível. É impossível você se justificar através da lei. Por isso que Jesus Cristo veio nos dar graça. E é por isso que a graça sempre existiu. Algumas pessoas podem achar que a antiga aliança, as pessoas se justificavam pela lei. Sempre foi pela graça. Sempre foi graça. Porque a lei é impossível de se manter. Então, as pessoas na comunidade da Galácia estavam achando, não, Jesus sim, mas Jesus
com uma complementação. É alguma coisa que eu já faço em relação a rituais, aos rituais judaicos, mas, e aí vem Jesus, numa união de forças, eu consigo a salvação e a liberdade do pecado. Ok. Mas e hoje? Léo, o que isso tem a ver comigo hoje? Eu não sou judeu, eu sou gentio. Eu não tenho uma cultura judaica, eu não sigo lei nenhuma. O que esse texto está querendo dizer comigo, para mim hoje? Podemos dizer que a nossa religiosidade nos aproxima, nos aprisiona, nos escraviza? Nós podemos pensar hoje que a nossa religiosidade, a nossa legalidade, o nosso legalismo cristão seria o nosso jugo. Pior ainda, a nossa religiosidade, o nosso o nosso jugo, a nossa legalidade, o legalismo é o nosso jugo, e é instrumento para julgar os outros. Você não julga só a si mesmo, como você julga os outros através do seu legalismo e da sua religiosidade. O tema desse sermão seria: não volte atrás. Liberte-se. E eu quero deixar uma pergunta para o irmão: você é livre de verdade? Livre de verdade? No versículo 1, nós temos: para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade é a graça de Jesus Cristo, é através do sangue de Jesus Cristo e nada além. A suficiência do sacrifício de Jesus Cristo é essa que nos traz a graça, a salvação e a liberdade. Nós não precisamos de atos complementares. E eu posso dizer algumas coisas que nós temos de atos complementares, com uma ideia de que, mas eu vou ajudar Jesus Cristo. Vamos pensar. Eu dou o dízimo na igreja. Então quer dizer que o sangue de Jesus Cristo não é suficiente para me salvar. Eu preciso ser fiel no dízimo. Não. Então, tudo bem, eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, mas eu preciso ter atos bondosos, piedosos. Não. Nada do que você faça, absolutamente nada, é puro e santo a ponto de trazer salvação para você. Coloque toda a sua esperança, e esperança, eu não estou querendo dizer pode ser, a esperança, ela quer dizer certeza, expectativa, certeza, porque é através do Espírito, que é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, é Ele que coloca o selo, é Ele que coloca o anel na cera e nos sela para os céus. A segunda parte desse versículo, jugo de escravidão, quer dizer que, através do sangue, sim, de Jesus Cristo, mas eu tenho que ter também um pedacinho dessa salvação, dessa libertação. O ser humano tem um problema muito grande com as coisas que são de graça. Parece que não, mas tem. Quer ver? Natal. Natal, todo mundo que presenteia, né? A família se reúne, tem a ceia e coisa e tal. Aí eu venho com um presente. Comprei um presentinho para você. Puxa, não comprei nada. E você fica com aquela sensação na cabeça de que você está devendo um presente para aquela pessoa. Verdade ou mentira? A gente não consegue ganhar as coisas de graça. A gente tem problema com graça. É estranho isso, mas a gente acha que pelos nossos méritos
nós estamos contribuindo de alguma forma com o sangue de Jesus Cristo para a nossa libertação. E esse jugo de escravidão, hoje, para a gente, é a nossa religiosidade, é o nosso legalismo. O que a gente pode entender por religiosidade? Religiosidade é tudo aquilo que você tem na sua cabeça e que mede-se pela sua cabeça que aquela é a conduta correta que um cristão tem que ter. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu participo das festas, eu trabalho na igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia. Isso tudo aí é religiosidade. Deus está querendo saber, o que importa para Deus é o que está dentro do seu coração. É isso que te traz a liberdade que Jesus Cristo dá. No versículo 2, nós temos: eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Você está falando que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi em vão. Porque basta eu obedecer à lei que eu serei salvo. Então o que você faz? Jesus Cristo morreu por causa de quê? Eu estava numa conversa um dia e perguntei assim: você acha que você vai para o céu? E a pessoa respondeu: eu faço tudo para ir. Eu falei: o erro está aí. Você não tem que fazer de tudo para ir para o céu. Alguém já fez isso para você viver eternamente com o Pai. O que você tem que fazer é se render, é aceitar, é crer. Lógico, não estou dizendo que nossos atos não têm valor nenhum. A nossa fé sem obras é morta. Mas não podemos colocar uma coisa na frente da outra. Nós temos os nossos atos de fé, de bondade, de piedade, de tolerância, porque somos salvos. Não pode inverter essa ordem, porque senão você torna o sacrifício de Jesus Cristo totalmente em vão. Jesus Cristo morreu à toa, você lança fora a graça. Todo aquele que circuncidar, os judaizantes que na igreja da Galácia estavam achando que podiam complementar de alguma maneira a obra redentora de Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que quem circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Está no versículo 3. E outra vez declara solenemente a todo homem que se deixa circuncidar que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Por quê? Porque jogou fora o sacrifício de Jesus Cristo, querendo complementar o sangue de Jesus Cristo. Para ele, o sacrifício de Jesus não é o suficiente, não é redentor. No versículo 4, nós lemos que vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caíste da graça. A justificação pela lei é se deixar levar pelo legalismo com uma esperança de justificação, de complementação, de cooperação para a salvação. Essa é a justificação pela lei. Tem Jesus Cristo, mas é mais isso aqui também. Ou então, é Jesus Cristo mais aquilo. É Jesus Cristo mais ceia, é Jesus Cristo mais batismo, é Jesus Cristo mais dízimo, é Jesus Cristo mais frequência à igreja. Tem sempre um algo mais. E não é isso que Paulo está falando. Na separação de Cristo é uma apostasia da fé. Sabe o que é apostasia? Apostasia é quando você se afasta da fé e aquilo ali é separado para ser maldição. Apostasia é isso. Aquilo é separado para a perdição. Como apostasia seria o antônimo de consagração. Tá? Aquilo é consagrado, é para Deus. Aquilo é apostasia, é separado para a perdição, para o pecado. Então, quando você nega a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo para a sua salvação, você está apostatando.
Você está separando-se para a perdição. Caíste da graça não quer dizer que perdeu a salvação, não, irmão. A salvação, uma vez dada, ela não se perde, em momento algum. Se você é salvo para sempre. Caíste da graça é simplesmente o fato de que você dispensa o sacrifício de Jesus Cristo, porque você prefere correr pelo legalismo, pela religiosidade. No caso aqui, pela judaização, o cumprimento das leis de Moisés junto com Jesus Cristo. Isso é uma quebra de aliança. A gente sabe que na ceia do Senhor, nós lemos às vezes algum texto que este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança. Nós cristãos temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a aliança do cristão. Quando você coloca o sangue de Jesus Cristo, páreo, com todas as outras coisas que você tem que fazer, a salvação deixou de ser graça, passou a ser por obra, ou por obra mais graça. E aí a gente entra numa doutrina chamada pelagianismo, que seria a cooperação para a salvação. É Jesus Cristo mais alguma coisa. O nome disso é pelagianismo. Tá? No versículo 5, nós vemos: mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. O Espírito é o penhor da fé, o Espírito que habita em nós. O dom do Espírito Santo, ele grita no nosso interior, na nossa alma, de que nós somos salvos. A certeza da salvação é um suspiro, ou um grito, ou um aviso do Espírito Santo dentro de nós, que dá para a gente a certeza dessa salvação. A certeza não é o talvez. A certeza é a certeza. A esperança é a certeza da nossa salvação, mediante a fé. Circuncisão ou incircuncisão, no versículo 6, está dizendo que para Jesus Cristo não importa, porque tanto a circuncisão quanto a incircuncisão não tem poder algum, e é justamente o que eu expliquei até agora. Os seus atos, as suas obras não têm poder para te salvar, não têm poder para te libertar. Jesus Cristo é o único caminho para a libertação do pecado. Então não volte atrás disso. Seja livre de verdade. Para Cristo é irrelevante a circuncisão ou a circuncisão. Colocando para os dias de hoje, tanto faz. Não é isso que te torna puro, não é isso que te torna consagrado, não é isso que te torna justificado, nem livre e nem salvo. Não são as suas obras. É somente o sangue de Jesus Cristo. A fé que atua pelo amor. A fé em Jesus é a lei escrita no nosso coração. Isso é muito importante. A gente lê na palavra que eu vou tirar de vocês o coração de pedra, colocarei um coração de carne e escreverei nele a lei. E a gente estudou isso muito em Sermão do Monte, que não interessa se você não faz as coisas, só o fato de você sentir as coisas, você já pecou. Portanto, a lei não importa os seus atos, a lei tem que ser interiorizada. Só a intenção já é o pecado. Viu como é difícil não pecar? Só de você pensar em pecar, já pecou. E é por isso que nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. Então, qual é a solução? O desigrejamento é a resposta? Já que eu não posso ser um religioso, porque a religião não me traz benefício algum? Muito mais fácil nesse friozinho tá deitado na cama, embaixo do cobertor, vendo televisão ou acompanhando o culto pelo YouTube. Eu não preciso discutir com ninguém, não preciso discordar de ninguém, debater ideias com ninguém. É muito mais fácil.
Mas não é isso que Paulo fala. A gente leu em Hebreus, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. A gente leu no início do culto isso. Então, congregar faz parte. O desigrejamento não é a resposta para a sua libertação da religiosidade e do legalismo. Não é, definitivamente. Você tem que lutar contra a sua religiosidade, contra o seu legalismo, e entender que todos os irmãos são filhos de Deus. Jesus Cristo deu seu sangue para cada irmão da sua igreja, e ele tem um valor para Jesus Cristo. Você pode ficar chateado com ele, você pode até debater ideias com ele, não concordar, fazer cara feia, mas Jesus morreu por ele também. Ele é seu irmão. Numa família, a gente tem as pessoas, os primos, né, os tios preferidos, os não tão preferidos. Mas vai mexer com qualquer um deles para ver o que acontece. É assim que a igreja tem que andar. Por mais que você discorde do seu irmão, por mais que você discorde do seu primo, que você brigue com a sua tia, são todos irmãos. Jesus Cristo deu o seu sangue por ele também. Então, muito cuidado com a sua religiosidade, muito cuidado com o seu legalismo. Você pode estar julgando um filho de Deus, e aquele que julgar será julgado da mesma maneira. Irmãos, a gente tem que se libertar das correntes que nos prendem ao legalismo, à religiosidade, julgamento das pessoas. Precisamos entender que Cristo morreu para que a ira de Deus fosse saciada sobre todo aquele que crê. Todo aquele que crê, Jesus Cristo já pagou o preço do seu pecado. Se você crê, você tem a certeza disso. Jesus Cristo já bebeu a ira de Deus que estava sobre você, de uma vez por todas. Então nós precisamos ser mais amorosos, piedosos, tolerantes, conosco também. Às vezes a gente se cobra muito, deixou de fazer uma coisa, deixou de fazer outra. Cuidado com o seu legalismo. Campeão de perguntas para mim essa semana: Léo, eu posso ir no cerveja? Eu posso ir no festival? É pecado? Não, irmão, não é pecado nenhum você ir no festival. Vai lá comer o seu hambúrguer, tomar um refrigerante, comer uma batata frita. Cuidado com o mau testemunho. As pessoas te vendo dentro de um festival chamado cerveja não é uma coisa muito boa. Não vai trazer um bom testemunho para o Evangelho. Porém, se você estiver dentro de um festival chamado cerveja e você der o bom testemunho, olha ali está um crente de Deus. Nós não precisamos ser eremitas, não precisamos sair do mundo para sermos santos. Não, nós temos que ser santos no mundo. Seja santo onde você está. Seja santo no festival. A sua casa não é santa, tem bebida, tem cigarro, tem palavrão. Seja santo dentro de casa. Devemos levar a santidade aonde for. Sejamos mais amorosos com as pessoas. Sejamos mais amorosos conosco. Nós precisamos saber discernir quem precisa de conselhos, quem precisa de encorajamento, de consolo, quem precisa de ajuda. Nós estamos, meus irmãos, vivendo tempos em que congregamos numa igreja que machuca os outros, machuca os de fora, machuca os de dentro, por causa de legalismo, por causa de religiosidade. Quando tudo que a gente prega, o que a gente tem que pregar é o amor. É o amor de Jesus Cristo para com todo aquele que crê. Para terminar, irmãos, liberte-se da sua ideia de santidade. Da sua ideia de santidade. Não da ideia de santidade de Deus, você não se liberta, não.
Mas a sua ideia de santidade, aquele santarrão, ou aquela santarrona, né, que não faz nada fora dos caminhos de Deus e aponta o dedo para quem faz, não é o que te salva, não é o que te liberta. Liberte-se dos seus atos de bondade, porque não são eles que te salvam, não são eles que te libertam. Liberte-se da sua concepção de caráter, porque não é o seu caráter que te salva e que te liberta. Liberte-se das suas concepções de vida em oração, porque não é isso que salva e te liberta. Vide o movimento dos desigrejados. Eu conheço muita gente que não vai à igreja, não congrega, como a palavra diz para a gente fazer, como omitindo os seus dons para a edificação do próximo, mas diz que vive em oração. Está lavando a louça, está em oração. Está lavando o carro, está em oração. Está andando na rua, está em oração. Assim como também você tem que se livrar da sua concepção de comunhão. Uma coisa é não vir à igreja, a outra coisa é só vir à igreja, protocolarmente, todo domingo de manhã, toda quarta-feira, todo domingo de noite. Eu não falto à igreja, faltar à igreja é pecado. Não é. Faltar à igreja não é pecado. Faltar à comunhão da igreja, deixar de ser unidade com a igreja, isso é pecado. Isso é pecado. Você está omitindo seus dons aos seus irmãos. Você está deixando de edificar o corpo de Cristo. Então, tanto as suas orações, a sua vida em oração fora da igreja, como o seu excesso de comunhão, liberte-se disso. Não é o que te salva. Liberte-se da sua concepção de comportamento. Também não é isso que te salva. E eu vou além. Liberte-se da sua concepção de amor. Você sabia que amar também pode ser pecado? Se você ama mais a sua esposa do que a Deus, você está em pecado. Se você ama mais o seu filho do que a Deus, você está em pecado. Se você ama mais sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu avô, seu trabalho, seu carro, você coloca suas esperanças nisso, é pecado, está errado. A nossa esperança é única e exclusivamente em Deus. Nossa esperança está no sangue de Jesus Cristo. Daí vem todas as outras coisas. Primeiro o sangue de Jesus Cristo. E aí vem a sua santidade, aí vem seus atos de bondade, aí você constrói o caráter, a vida em oração, a vida em comunhão, você age perfeitamente, você tem comportamento e você tem o amor no lugar certo. Antes de tudo isso, sangue de Jesus Cristo. Minha palavra para a igreja hoje é que você deve avançar e perseverar. Somente a graça de Jesus te salva e te liberta. Eu gostaria, irmãos, se os irmãos puderem, abrir as Bíblias em João, Evangelho de João, no capítulo 14. No versículo 6. E gostaria que toda a igreja lesse junto esses dois versículos. 14, 6. Só esse versículo só. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. De novo. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Feche seus olhos. Senhor, de maneira alguma, de modo algum, nós queremos cooperar
para a nossa salvação. Nós queremos sim receber a graça, de graça, sem retribuição. Mas o seu amor nos constrange, Pai. Nós queremos de alguma maneira lhe agradecer. Nós queremos de alguma maneira ser. E o Senhor faz isso por nós. O Senhor nos torna nova criatura, com novo comportamento, com novo senso de alimento, novo senso de alegria, novo senso de gozo, novo senso de paz. Que os nossos atos, nosso caráter, nosso comportamento, nossas orações, nossa santidade sejam atos que sejam inspirados pelo Espírito Santo que habita em nós. Que o Pai esteja com as suas mãos sobre nós, nos dirigindo, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Que nós não queiramos mais nada, Pai, a não ser receber a Tua graça. Ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós nos libertemos da religiosidade, do protocolo, do legalismo em que nós nos julgamos, nos pesamos os outros, os nossos semelhantes, julgamos nossos semelhantes, machucamos nossos semelhantes. Não queremos isso, queremos agir no mesmo espírito com amor, Pai. Nós queremos e precisamos ser pessoas mais amorosas, mais misericordiosas, mais tolerantes uns com os outros. Em vez de julgar, de apontar o dedo, Senhor, que nós possamos aconselhar, encorajar, consolar, conversar, desabafar, tirar a aflição, diminuir o medo, a angústia, a ansiedade. Nós possamos agir com amor com o nosso próximo. Que nós possamos entender que o nosso próximo é nosso irmão, que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por ele também. Às vezes precisamos também de ajuda, Pai. Que nós tenhamos humildade para aceitar essa ajuda, esse conselho, essa exortação, esse encorajamento. Meu Senhor, nós precisamos aprender mais de Ti, sabermos como caminhar. Nós precisamos ser orientados. Muito obrigado, meu Pai, pela semana de hoje, pela semana que se inicia, por esse domingo, pelo dia de hoje, que nós tivemos na Sua presença. Um culto tão maravilhoso pela manhã, saímos daqui radiantes. E agora esse ensino à noite, para que nós sejamos mais amorosos uns com os outros, tolerantes, pacientes. Que essa palavra esteja no nosso coração, que ela crie frutos no nosso coração, raízes, seja regado pela Tua palavra, pela Tua voz nas nossas orações, as Suas respostas das orações. Esteja conosco durante toda essa semana, Pai. Ouça nossas orações. Incline seus ouvidos para nós. Que Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre nós e nós debaixo da vontade dEle, do julgamento dEle, da graça dEle. Conduz-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.